Olá, bom dia, estamos de volta. Pastor Rubens Silva trazendo para você uma mensagem de esperança da parte de Deus para o teu coração. Estamos de volta, queremos convidar você nesta manhã, estar convidando outras pessoas para estar conosco, ouvindo essa palavra de esperança. Compartilhe essa live, envie convite para outras pessoas, tá bom? Hoje, 22 de julho de 2020, estamos aí nesse clima frio, agradável, como é comum nessa época do ano aqui na nossa região. Quero convidar você para estar conosco, Compartilhe aí essa live, vamos trazer uma palavra de esperança para o teu coração. E a palavra que nós queremos trazer nessa manhã está lá no livro de Provérbios, capítulo 23 e o versículo de número 7, só a primeira parte do versículo. Você é convidado para estar lendo a palavra de Deus nesta manhã e participando dessa live. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Então, queridos, a palavra de Deus hoje que nós estaremos meditando está no versículo 7 de Provérbios capítulo 23, que diz assim: como imagina em sua alma, assim ele é. E ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Nós vamos nos deter apenas na primeira parte do versículo que diz: como imagina em sua alma, assim ele é. Como o homem pensa, assim ele é, numa versão mais sintetizada, digamos assim, para que haja uma compreensão melhor daquilo que nós queremos falar. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, agradecido pelo Teu cuidado, proteção, pelo Teu amor e pela Tua fidelidade. Queremos Te louvar pela noite de ontem, pelo dia que o Senhor nos oferece e pela oportunidade que nós temos de trazer a Tua palavra para aqueles que nos ouvem nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração, transformar vidas e mudar realidades. Que o Senhor possa revelar a Tua salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração e o nosso pedido. Amém. Queria um feedback da sua parte, se você está ouvindo bem, se o som está chegando bem até você. Queria que você pudesse nos dar um ok aí através do comentário. E eu tenho certeza que Deus nessa manhã vai falar ao teu coração. Então, se está ouvindo bem, dá um feedback aí para a gente, dá um retorno. Coloca um ok aí no comentário e a gente vai saber que realmente o som está chegando bem até você, ok? Então, queridos, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Você é o que você pensa. A física quântica já constatou que nossos pensamentos podem influenciar em que nós nos tornamos. Pense bem sobre isso. É científico. O pensamento ele tem a capacidade de criar a realidade emocional que queremos. Logo, ele pode influenciar negativamente ou positivamente na nossa vida. Por isso, nós precisamos, então, organizar os nossos pensamentos. Lawrence Krauber, um ilustre psicólogo americano, diz que o sentimento é determinado pelo comportamento e o comportamento ele é determinado pelo pensamento. Salomão, nesse texto que nós acabamos de ver, mostra que ele descobriu essa verdade e o Espírito Santo o fez registrar a fim de que eu e você possamos pensar de forma positiva e de forma correta naquilo que realmente nós somos
Por isso, o Espírito de Deus levou Salomão a registrar: assim como o homem pensa, assim ele é. Então, o principal ensino desse texto aqui é que a vitória ou a derrota na vida é definida ou determinada por aquilo que nós pensamos, pelo que pensamos. Por isso há uma grande necessidade de nos conduzir ou de conduzir nossos pensamentos de acordo com o que Deus quer e de acordo com o que Deus pensa. Só assim nós podemos viver de uma forma vitoriosa, e essa é a vontade de Deus. Deus tem pensamento a nosso respeito. Jeremias registra isso dizendo: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e o fim que desejais. Deus tem pensamento acerca de mim, Deus tem pensamento acerca de você. Esse texto, quando fala de pensamento, está falando de planos. Deus tem planos para mim, Deus tem plano para você. Pensar e buscar conhecer os planos de Deus é de fundamental importância para a minha e a sua vida nesse tempo em que nós estamos vivendo neste mundo, ok? Então, nós precisamos sim ter os pensamentos de Deus na nossa vida e também no nosso coração. Mas para isso nós precisamos então procurar avaliar o nosso histórico familiar, porque do nosso histórico familiar vem a formação do nosso pensamento, né? Do nosso entendimento. Por isso é muito importante a gente avaliar esse histórico, porque ele influencia a nossa maneira de ver a vida, ele influencia a nossa maneira de pensar, e também a nossa maneira de agir ou de reagir às situações da vida. O histórico familiar, a forma como você foi criado. Se você foi criada dentro de ambiente de sofrimento e de pessoas de pensamentos negativos, né? Amarguradas, cheias de ressentimento, consequentemente você pode reproduzir essas mesmas coisas diante das situações da vida, e o seu pensamento também pode ser influenciado de forma negativa. Por isso, a importância de conhecer realmente a influência dos pensamentos na nossa situação de vida, que nos leva realmente a ter uma vida melhor ou uma vida pior. Pensamento é de fundamental importância. E a gente tem como exemplo disso os espias de Israel, que foram enviados para observar a terra que Deus havia prometido para o seu povo. Lá em Números capítulo 13, versículo 27 a 28, esses espias foram enviados, né, a observar a terra, e depois eles vieram e trouxe então o relatório. Eu quero ler esse texto aqui para vocês, para que vocês possam perceber as declarações daqueles que foram separados como espias para observar a terra, e quando eles trouxeram o seu relatório. E a gente vai pensar nesse relatório que foi realmente trazido. No capítulo 13, a palavra diz no versículo 3: enviou-os Moisés, eu vou ler do 1 e o 2. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeça dos filhos de Israel. E aí a gente vai lá para o versículo de número 27 e 28, quando eles trazem ali o relatório. Diz aqui o texto: relataram a Moisés e disseram:
fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe, né? Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, né? Porém, os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vemos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Olha aqui como o pensamento de si mesmo influencia de forma positiva ou negativa, dependendo do pensamento que você tem. Nós vemos aqui, queridos, que aqueles espias, os 10 se sentiram inferiores. E por se sentir inferiores, agiram como tal. Se sentiram menor, verbalizaram esse sentimento, influenciando também negativamente as demais pessoas de Israel, para que não subisse a terra que Deus havia prometido e disse: hei de dar ao povo de Israel. Mas 2 deles pensavam diferente. 2 deles olharam e viram, não como esses negativistas e pessimistas viram. Eles olharam e viram como Deus disse. E suas palavras foram palavras de encorajamento e de fé. Olha o que é que Calebe diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quem tem a visão de Deus, irmãos, não aguenta ouvir palavras negativas e nem palavras de inferioridade ou de maldição. Quem tem a visão de Deus não aceita a derrota pela visão, mas enfrenta os obstáculos que estão diante deles para conquistar o que Deus prometeu pela fé, acreditando naquele que fez a promessa. Assim como o homem pensa, assim ele é. O histórico dos 10 demonstra que a vida de sofrimento no Egito levaram eles a ter um pensamento de inferioridade, né? Um pensamento negativo. 400 anos ali no Egito, né? Maior tempo da vida deles foram vida de escravidão. O faraó começou realmente a escravizá-lo, a dominá-los. E o pensamento de uma pessoa escrava é diferente de uma pessoa que é livre. Mas o pensamento, irmãos, só pode ser escravizado se nós deixarmos. Nosso corpo pode até estar sendo submetido à escravidão por coerção, mas nosso pensamento ele pode ser livre, e Deus tem o poder de libertar os nossos pensamentos. Os maus tratos, a vida realmente angustiante desse povo no Egito levou eles a ter um pensamento negativo. Ainda que eles viram milagres de Deus, milagres que jamais eles tinham visto.
o Deus operar os sinais das 10 pragas ali no Egito, Deus operar provisão, coisas maravilhosas no deserto, não levaram esses 10 a mudar o seu pensamento, a acreditar e a confiar em Deus, mas eles continuavam olhando para as circunstâncias, para a adversidade. Era um povo incrédulo. Porém, encontramos no meio deles 2 homens de visão. E só os homens que têm a visão de Deus e a coragem de enfrentar os obstáculos para alcançar a visão que Deus deu para eles é que conquistam, é que tomam posse da bênção de Deus. Nós vemos aqui que os 10 influenciou o povo. Deus se irritou, mandou Josué voltar com o povo pelo deserto, porque aquela geração de incrédulos não iriam possuir a terra, mas os seus descendentes. Passaram mais 40 anos no deserto. 40 anos ali, até que aquela geração morresse naturalmente no deserto, e a nova geração, filhos dele, filhos dos seus filhos, pudesse possuir a terra, depois de ser doutrinado por Moisés, depois de levar eles a estarem exercitando a sua confiança em Deus, pelo cuidado de Deus ali no deserto. Aí sim, depois dos 40 anos, eles retornam. Mas qual é a diferença? Josué e Caleb, que tiveram visão diferente, os únicos que entraram daquela geração. Deus honra aqueles que têm fé. Deus honra aqueles que confiam na sua palavra, que não olha para os obstáculos e que pensa como Deus realmente pensa. Foi o pensamento negativo que determinou a derrota dos 10 espias e a derrota daquela geração que não entrou na terra prometida. A Bíblia, em relação ao pensamento, a Bíblia diz que nós não devemos pensar além e nem aquém do que nós somos. Você já pensou em quem você é? Você já pensou em relação a isso? Para pensarmos corretamente acerca de nós mesmos, nós precisamos primeiro saber a nossa identidade, certo? A nossa identidade, biblicamente falando, aqueles que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, é a identidade de filho de Deus. A Bíblia diz que Deus nos adotou por meio de Cristo Jesus, quando Ele morreu na cruz do Calvário. Ainda que vivíamos uma vida de derrota pelo domínio do pecado, hoje nós somos nova criatura. E hoje nós estamos assentados nas regiões celestiais. Significa que nós estamos acima. Significa que aqueles que servem a Deus, Deus o faz andar acima dos problemas. Foi isso que declarou Abacuque, mesmo diante de uma situação adversa, quando ele viu realmente o agir de Deus para disciplinar o seu povo, e que Deus revelou que haveria um tempo de crise, um tempo de escassez, um tempo realmente de dificuldade, né? Depois que Abacuque então ora ao Senhor, aí ele faz um salmo que tem sido um salmo de encorajamento para aqueles que servem ao Senhor. Capítulo 3 de Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como a da corça e me faz andar altaneiramente. Quando nós confiamos em Deus, Ele nos faz andar acima dos problemas. Ele nos faz andar de cabeça erguida, confiando de que Ele é a nossa salvação e a nossa fortaleza.
É esse o tipo de pensamento que aqueles que servem a Deus devem ter, mesmo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de luta, nesse tempo de adversidade. Deus quer que a gente tenha um pensamento positivo pela nossa identidade. Aquele que aceitou a Cristo, a Bíblia diz, é filho de Deus, porque Cristo veio para os que eram seus, os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Mas a Bíblia diz, todos aqueles quanto receberam, foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus adotou a mim e a você, para Ele, por meio de Jesus Cristo, você é filho. E se você é filho de Deus, queridos, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Significa que a vitória de Cristo é a minha vitória, é a tua vitória. Agora eu preciso estar colocando isso na minha mente, no meu pensamento, na minha cabeça, que diante das adversidades eu tenho que pensar, o Senhor venceu, nele eu também vencerei, porque nele eu sou mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, primeira coisa que você precisa saber, qual é a sua identidade. Se você serve a Deus por meio de Jesus Cristo, sua identidade é de filho de Deus. Pastor, mas todos nós somos filhos de Deus. Não, todos somos criatura. Filho, Deus só tem um, só teve um, Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora ele nos dá a condição, a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus por adoção, quando nós aceitamos esse único Filho como nosso Senhor e Salvador. A Bíblia diz isso lá em Romanos, no capítulo 8, e o versículo é de número 15, que como selo, como registro de nascimento, registro de adoção, a Bíblia diz que Deus nos concedeu o Espírito Santo. Eu vou ler primeiro em Gálatas, porque Gálatas deixa aqui um pouco claro, no capítulo 4 diz, e porque sois filhos, enviou-lhe Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que não são mais escravos, porém filhos, e sendo porém filhos, também herdeiro de Deus. Gálatas 4, 6 e 7. Romanos capítulo 8 e o versículo 15 fala também dessa nova identidade que Cristo nos dá quando nós o aceitamos. No capítulo 8 e o versículo 14 diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Deus não tem filhos derrotados, Deus não tem filhos perdedores, porque a vitória dos filhos de Deus já foi conquistada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele venceu o diabo. Nele nós somos mais do que vencedores. Esta é a minha e a sua identidade, se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. E o que Deus quer é que a gente pense como Deus diz, que a gente pense o que somos, como Deus realmente declara que nós somos. E a Bíblia diz, nós somos seus filhos, porque recebemos o seu Filho como Senhor e Salvador, e o Espírito que testifica que na realidade nós somos filhos de Deus. E aí o que é que eu preciso pensar? Eu preciso então pensar realmente a verdade sobre mim, que eu sou filho. Eu preciso então entender que eu não sou o que eu sinto,
que eu sou. Eu sou o que eu creio que eu sou. Você não é o que você sente, você é o que você crê. Por isso, o pensamento é de suma importância. O apóstolo Paulo diz: pensai-vos nas coisas lá de cima. Quando nós nascemos, nosso pensamento foi construído dentro do nosso histórico familiar, né? Dentro também da nossa origem pecaminosa. Quando nós aceitamos a Cristo, o apóstolo Paulo nos orienta a transformarmos-nos pela renovação do nosso pensamento. Aí nós temos que desconstruir os pensamentos negativos e errados que foram construídos durante todo o nosso histórico de vida e reconstruir pela palavra de Deus por aquilo que Deus pensa de mim e de você. Por isso a importância e a necessidade de meditar, de refletir na palavra do Senhor, de pensar e de aplicar essa palavra na nossa vida. Não é apenas adquirir o conhecimento. Tem gente que conhece a Bíblia de cor e salteado, mas ele não sabe interpretar a Bíblia de forma correta para tirar a mensagem que a Bíblia traz para ele. E por isso tem vivido uma vida de derrota, de desgraça, de pessimismo, porque não crê no poder desse Deus que nos faz por meio de Jesus Cristo, que nos fez por meio de Jesus Cristo, Filho dele. Não somos o que sentimos que somos, nem o que as pessoas dizem que somos. Nós somos o que Deus diz que somos. Nós temos o que Deus diz que nós temos. Deus disse para o povo de Israel: vou dar essa terra para vocês. Eles não creram. Deus disse: o lugar em que vocês colocaram a planta é de vocês. Eu estou dando. O Senhor que fez todas as coisas, que é dono de todas as coisas, ele diz assim: minha é a terra e tudo o que nela há. Então tudo pertence a Deus e ele dá aos seus filhos, assim como eu e você damos aos nossos filhos aquilo que eles precisam. Então nós temos aquilo que Deus diz que nós temos. Por isso nós temos que pensar segundo o que a palavra de Deus realmente nos afirma. Devemos rejeitar o histórico do sofrimento do passado, que nos induz a ter uma visão pequena de nós mesmos. Olha o que é que eles dizem. Olha lá, a terra é uma terra que devora os seus moradores. Se devora, como é que ainda existia pessoas lá dentro? Como é que havia muita gente? Ele cita aqui todos os povos daquela terra. Como é que a terra devora? Se devorasse, ninguém queria mais aquela terra. Olha o que o complexo de inferioridade faz. Potencializa uma visão das coisas, das adversidades e dos problemas. E deixa de olhar para o Deus que fez grandes milagres na vida deles, num passado muito próximo, e que tinha prometido dar a eles. É assim que acontece na vida de muitas pessoas que vivem uma vida de desgraça, de derrota. Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para os seus filhos, Deus não quer isso para você. É preciso transformar, né? E essa transformação vem pela visão que nós temos de Deus. Você já ouviu muito essa palavra que é usada como jargão? Não diga para o seu problema, não diga para si mesmo: eu tenho um grande problema, mas diga para o problema: eu tenho um grande Deus. Deus é maior. Essa é a visão que nós temos realmente que ter. Para isso, nós precisamos transformar o nosso entendimento como nova criatura, nos encher da palavra de Deus e deixar o histórico negativista do passado. É a fé no Deus que fez maravilhas na caminhada até a terra prometida, que produziu em Josué e em Calebe uma maneira diferente de pensar, né? Foi essa fé que levou eles a viver firme. E a Bíblia diz que quando Calebe e Josué
foram como espias, eles tinham 45 anos. Quando eles voltaram, 40 anos depois, tinham 85, e a Bíblia diz que eles tinham o mesmo espírito de fé que eles tinham há 40 anos atrás. Sabe o que é isso? Equilíbrio. Como está a tua fé? Aquela fé que você iniciou no princípio continua a mesma? Tem gente que regride na fé. As experiências, a nossa intimidade, a nossa comunhão diária com Deus nos dá a mesma fé, uma fé constante, uma fé crescente, uma fé instável, não oscilante. E aí é isso que nos leva a perseverar servindo ao Senhor, é isso que nos leva a conquistar para Deus almas, a conquistar para Deus através do serviço, do envolvimento com a obra do Senhor. E em tempos de crise, em tempos de pandemia, continua firme sabendo Deus está no controle. Aleluia! Esse será apenas mais um adversário que será vencido, como muitos já venci na vida. Por quê? Porque o Senhor é o meu Pai, é o meu Deus, é aquele que me dá a vitória. Essa fé daqueles que deixa o seu pensamento ser transformado pelo poder da palavra de Deus, organiza o seu pensamento e disciplina esses pensamentos para pensar o que Deus pensa e se apropriar do que Deus diz, tomando posse da sua identidade. O apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores, lá em Romanos, no capítulo 8, nesse mesmo texto, capítulo, e o versículo de número 37. Mais do que vencedores sobre o quê? Mais do que vencedores sobre a morte, sobre a tribulação, versículo 35. Mais do que vencedores sobre a angústia, sobre a perseguição, mais do que vencedores em tempo de escassez e de fome, não é? Mais do que vencedores quando não tem muita roupa para vestir, para sair. Mais do que vencedores quando forem ameaçados, quando passar por perigos de morte. Mais do que vencedores. Porque ninguém pode condenar os servos de Deus. É Deus quem justifica. Por causa da sua nova identidade, filhos de Deus e herdeiro de Deus, queridos. Por causa da nova posição, Paulo escrevendo aos Efésios diz: Ele nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Somos feituras de Deus, somos amados de Deus, somos filhos de Deus, somos habitação de Deus, morada. Por isso, nem a potestade, nenhuma potestade, queridos. Paulo diz assim: nem poderes, nem altura, nem coisa do presente, nem as coisas do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem poderes, nem altura. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está dentro de mim, Deus está dentro de você. E quem pode mais do que Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus, porque Ele habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nisto nós somos mais do que vencedores. Se você tem consciência da sua identidade, Deus tem expectativa acerca de você e também acerca de mim. Qual é a expectativa que Deus tem acerca de mim e de você? É que eu e você assumamos a nossa posição de vencedor nesse mundo de pecado, uma posição de vitorioso, não deixando a ansiedade nos dominar, o medo tomar conta de nós,
de encarar, de enfrentar a vida, de fazer a obra de Deus, de fazer a vontade dele. É isso que Deus espera de nós. Que a gente caminhe pela fé, como caminhou Abacuque. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, diz a palavra do Senhor em Hebreus 10, 38 e 39, a minha alma não tem prazer nele, porque Deus não tem prazer em ver os seus filhos derrotados, andando de cabeça baixa, em meio às crises. Quando a gente tem intimidade, comunhão com Deus, a Bíblia diz que ele nos faz andar acima, nos faz andar altaneiramente, nos faz andar de cabeça erguida, porque a gente tem um Deus que é a nossa satisfação. Porque nós temos um Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Que Deus espera de nós é que a gente ande como vencedor. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não apenas que crê que Jesus Cristo é o Filho, mas que assume Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Esse vence o mundo, vence o pecado, vence seus medos, conquista as conquistas de Deus. Portanto, lembre-se disso, você é o que você pensa. Se você mudar o seu pensamento, a realidade da sua vida vai mudar. Pode ter certeza disso. Porque os seus pensamentos, segundo a física quântica, influencia em que você é, no que você se torna. Mude seus pensamentos. Pense o que Deus pensa de você. Creia no que Deus disse que vai fazer. E ande pela fé, mesmo diante das adversidades, sabendo que você tem um Deus que cuida de você. Pense como vencedor que você é. Se você pensar assim, você verá a vitória, e não somente verá, mas alcançará a vitória que Jesus já alcançou para a tua vida. Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração, palavra de esperança, palavra de ânimo. Deus nos deu uma nova posição. Ele quer que a gente tenha um novo pensamento. Para isso, você precisa fazer como Paulo. Uma coisa fácil, que é esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Somos filhos. Pense como Deus pensa. Ele tem plano, Ele tem propósito na minha e na tua vida, na tua casa e na tua família. E há um hino que eu gosto muito que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz. Nós precisamos entender isso. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para mim, né? Tudo que Deus tem para nós, tomamos posse. É nossa herança. Somos herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É isso que somos. Pense. Renova seus pensamentos pela palavra de Deus. Fale para si mesmo. Por que estás ansioso, ó minha alma? Espere em Deus. Eu ainda o louvarei. Creia, porque o meu justo viverá pela fé. Deus te abençoe. Deus guarde no seu coração essa palavra e que você possa vivê-la dia a dia com alegria, porque o Espírito do Senhor habita em você. Tenha um bom dia. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aquelas pessoas que compartilharam
e que estão conosco nesta manhã. Deixa eu dar uma olhada aqui no computador, que fica melhor para mim observar. E falar também a você que está aí na bênção conosco, que ouviu também essa mensagem da parte de Deus ao teu coração, tá certo? Deixa eu ver aqui onde é que está o texto da palavra do Senhor, aquilo que Deus realmente tem falado ao teu coração. Deixa eu ver quem está conosco aqui. A irmã Eline, né? Um abraço aí para nossa irmã Eline, que está conosco também, né? E que tem todas as manhãs aqui estado na nossa live, né? Deus abençoe a Aline, Paulinho também, a irmã Rise, a paz do Senhor, a Luciene Isidório e também o diácono Cláudio, que Deus abençoe. Deixa eu ver aqui quem mais, a irmã Sina também, Thelma, um abraço aí para a irmã Thelma e também para Hipólito, que Deus abençoe. A irmã Adriana também, a Adriana Carla, a irmã Euda e também o irmão Charles, a irmã Neidinha, a irmã Rízia, né, que Deus abençoe. Socorro Soares e também o irmão Edson, lá na Primavera. Fátima Silva também, muito obrigado pela vida de cada um de vocês que estão assistindo agora a nossa live, né? Deus abençoe vocês, é um prazer. Então terminamos aqui, um abraço, Deus abençoe. Hoje tem culto, 7 da noite na Igreja Batista, 7:30 da noite na Igreja Batista Missionária, aqui na rua Martins Rodrigues, quase em frente à Escola Cecília Meirelles. A mesma rua, você passou um pouquinho mais à frente, você vai encontrar ali a nossa igreja. Tem também na Avenida Central, né, a congregação, ali liderada pelo nosso obreiro, o irmão Luciano. E lá no Divino, né, logo na rua principal, na rua de entrada ali, depois do cemitério, perto do Colégio João 23, ao lado, pegado mesmo, tem a nossa congregação também, dirigida pelo nosso obreiro, irmão Almir. Então você é convidado, culto 7:30 da noite, no nome do Senhor Jesus. Quer louvar a Deus? A vida também da irmã Francineide. Francineide ouviu a mensagem de ontem, mandou uma mensagem para mim dizendo: pastor, estou voltando para Jesus, ela que estava afastada. Então louva a Deus por isso. Esta palavra tem abençoado muitas vidas. E eu peço que você compartilhe também, que entre lá no nosso canal no YouTube, que dê o seu like, que se inscreva, que compartilhe para que outras pessoas também venham se inscrever. Amém? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Amanhã temos mais bênção na palavra de Deus para a tua vida. Quero ter uma palavra de oração. Deus, nós falamos nesta manhã sobre o poder do pensamento, Deus. Porque diz a tua palavra que assim como o homem pensa, assim ele se comporta, assim ele se conduz. E é verdade, nosso pensamento precisa ser transformado pela tua palavra, e eu quero te pedir que o Senhor nos dê fome e sede dela. Que o Senhor faça com que essas pessoas que nos ouviram agora possam conhecer a sua identidade em Cristo, assumir essa identidade de servo de Deus, confessando Ele como Senhor e Salvador e caminhando, ó Pai da Glória, de forma vitoriosa com Cristo na sua vida, não deixando, ó Pai, que as mazelas do passado venham, ó Pai, continuar a levá-los a se ver como pessoas derrotadas e a viver de forma pessimista, mas que possa viver altaneiramente, como, ó Deus, falou a Abacuque. Que a tua mão seja sobre estas vidas, que Jesus seja revelado como Senhor e Salvador, e adote essas pessoas que nos ouvem, que ainda não servem a ti por meio de Jesus Cristo, se tornando filho de Deus em Cristo Jesus adotado. Eu os abençoo e, ó Pai, te peço que a palavra de Deus possa dar encorajamento, motivação e disposição para viver na confiança de que Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando, e também a motivação para conquistar
para ti, Senhor. Em nome de Jesus, aquelas pessoas que ainda não te servem, eu os abençoo, Pai. Que o Senhor repreenda o espírito de enfermidade, a ansiedade, que o Senhor possa curar as pessoas da depressão, que o Senhor possa, ó Pai, dar disposição e fé, Pai, acreditando que o Senhor é aquele que os faz prosperar e possa trabalhar em função disso, que essas pessoas trabalhem para alcançar aquilo que Deus já prometeu, porque Tu tens pensamentos a nosso respeito. Eu as abençoo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, queridos. Obrigado pela companhia. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir.